Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Manchester United que conseguiu a contratação de Casemiro, né? Eu acho que a torcida do United deve estar numa sensação muito positiva, né? Porque não é só contratar o Casemiro, é sair de Rabiot para Casemiro entre os alvos de meio campo, né? Porque a gente sabe que o Manchester United estava negociando com o Adrien Rabiot, né? Ia contratá-lo por 20 milhões de euros, tinha acertado com a Juventus, porém o francês queria um salário maior que o do Bruno Fernandes, aí o Manchester United resolveu desistir da negociação. E assim, né, o plano B do Rabiot foi o Casemiro, né, porque só começou a negociar com o Casemiro depois que a negociação com o francês falha e deu certo, né? Acho que é um saldo muito positivo, né? O brasileiro tem 30 anos de idade, né? Não é uma criança, mas também tem ainda um excelente tempo de futebol pela frente, ainda mais numa época que jogadores cada vez mais com assim, frequência conseguem jogar bem, em altíssimo nível depois dos 30 anos, né? O Casemiro talvez é a melhor negociação que o United pudesse fazer para o meio-campo defensivo, né? Porque é um jogador extremamente completo, muito forte defensivamente. Ele cobre muito bem as áreas do campo. Ele tem bom passe, ele tem boa infiltração, chuta bem de fora da área. Não é ofensivamente tão bom quanto, por exemplo, um Joshua Kimmich, mas ainda assim, defensivamente, é um dos melhores volantes do planeta, se não o melhor. Então, assim, é o que o Manchester United estava precisando, porque eles precisam de mais segurança defensiva e de um meio-campo com mais presença, né? Porque é um meio-campo que tem hoje o Bruno Fernandes, o Christian Eriksen, o Ten Hag tem colocado até como falso 9, tudo isso, mas é uma opção ali também, mas a parte de meio campo defensiva tá sofrível, né? Não tem muitas alternativas, tá tendo que usar o Fred e o McTominay, e assim, né? O Fred e o McTominay são jogadores muito instáveis, tem horas que jogam muito bem, e assim, na maioria do tempo são jogadores que às vezes vão fazer raiva no torcedor, entende? Né? O Fred até na última temporada foi bem, mas assim, o fato é que uma dupla dessas de volante, batendo de frente com as duplas que tem os outros times do Big Six, fica complicado, né? É possível dizer que o meio-campo defensivo do Manchester United é o pior do Big Six atualmente. E a chegada do Casemiro muda isso. É um cara que pode mudar o nível do meio-campo, é um cara que chega para dar impacto imediato. O Ten Hag precisa desesperadamente de uma peça como essa, né? É um cara que vem assim para deixar esse meio-campo muito mais qualificado. Isso quer dizer que o Manchester United resolve todos os seus problemas, já é de volta um time de top 4? Não, porque eu acredito que enquanto não resolver laterais e zagueiros, né, é difícil acreditar que o Manchester United feche entre os 4 primeiros, ainda mais com times jogando um nível de futebol muito alto, como é o Manchester City, como é o Tottenham, como é o Chelsea e como é o Liverpool, entende? Esses 4 times aí estão em um nível muito alto de futebol e assim, você não precisa apenas de ser bem treinado, você precisa de ter as peças corretas em seu elenco, entende? Você tem uma zaga no momento que é formada por Luke Shaw e Dalot nas laterais, Harry Maguire e Varane, né, de zagueiros. Tem o Lisandro Martinez, mas até agora não se adaptou à Premier League. As opções de zaga são Lisandro Martinez, Harry Maguire, Lindelof e o Varane. Então, assim, é uma zaga que não inspira muita confiança. A ideia talvez que Lisandro Martinez e Varane sejam os titulares, né? Mas sinceramente é um Manchester United que tem uma defesa muito pouco confiável. Agora tem um meio-campo que vai pelo menos diminuir um pouco a carga e o peso que fica nos ombros sobre ela. Só que ainda assim é um time que precisa de ajuda em várias posições. Ainda tem um imbróglio com o Cristiano Ronaldo que quer sair, quer ir para um time de Champions League. Eles precisam de um centroavante. Eu não acho que eles vão confiar no Martial. Eles não sei se vão confiar nessas opções de ponta que tem no momento. O Rashford não está jogando bem. O Jadon Sancho até agora não rendeu o esperado. O Elanga está pronto para ser titular. Também é uma coisa que fica aquela questão na cabeça, né? Então, assim, o time do Manchester United tem muitos buracos a tapar, mas acho que é uma boa contratação a médio prazo, que é o Casemiro. Acho difícil pensar em uma opção melhor de meio campo. Vamos ver se eles ainda vão investir mais nessa área, porque eu acho que deve. Um Sergej Milinkovic-Savic, como eu disse, seria talvez a opção mais adequada, mas vamos ver se o Manchester United vai depositar 70 milhões de euros lá para Lazio para contratar o meio da Sérvia. Então, assim, eu acho que seria um baita de um investimento, até porque ele daria uma criatividade que falta nesse meio campo e que está toda nas costas do Bruno Fernandes. Não se dividir a carga
carga criativa, ter 2 playmakers de qualidade é sempre muito positivo. Quanto mais playmakers você tiver no seu time, mais jogadores criativos, melhor. É por isso que o Liverpool é uma máquina de gerar jogadas, porque não é só o Arnold o cara criativo, o Robertson cria também, você tem os outros meias que também tem muita criação, entende? Quando você tem mais jogadores criativos, com mais qualidade de passe, né, que conseguem arrumar jogadas fora da tática, fora da caixa de jogadas do técnico, é importante. Você tem essa espontaneidade dos jogadores, que tem esse talento para achar jogadores livres, entende? Hoje isso tudo está nas costas do Bruno Fernandes. Em tese era para ter entre o Rashford e o Sancho, mas até agora eles ainda não se encaixaram nesse novo esquema, e o Rashford em má fase. Já foi um jogador de muito playmaker também, de muita infiltração, marcando muitos gols, fez ótimas temporadas pela Premier League, mas a fase do Marcus Rashford realmente é muito decepcionante. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma notícia boa no meio de uma temporada que começa tão negativa para o Manchester United. Casemiro é o novo reforço, é o fim de um meio-campo muito assim marcante, né, na história do futebol. Kroos, Casemiro e Modric foi um meio-campo que se completava com muita maestria, cada um cumprindo funções assim que tornavam um dos meio-campos mais dinâmicos que o futebol já viu. Pode não ter sido tão badalado quanto foi o Xavi, Iniesta e Busquets, né, que teve assim uma aclamação da imprensa, mesmo tendo assim um período, acho que talvez não tão longo e talvez nem mesmo tão vitorioso contra o Kroos, Casemiro e Modric, mas eu acho que isso ajudava, né? Talvez não eram os jogadores mais badalados, mas eram os jogadores que melhor se completavam, e com esse trio de meio campo o Real Madrid quase sempre se manteve competitivo. A única exceção foi aquela temporada após a saída do Cristiano Ronaldo, onde o Real Madrid jogou muito mal, mas aquela foi a exceção. De resto, o Real Madrid que sempre se manteve competitivo na La Liga, sempre foi um time a ser olhado na Champions League, sempre foi um time perigoso, todo mundo respeitava o Real Madrid, que todo mundo respeitava este meio campo, mas uma hora acontece, né? Uma hora o trio ia se desfazer, a tendência até que Kroos e Luka Modric na próxima temporada vão atrás de novos clubes, e o Real Madrid já coloca a transição para o novo meio-campo, que também tem tudo para ser marcante. Não sabemos se do mesmo nível, né? Acho que aí é outra história, eles vão ter que escrever do jeito deles, mas com certeza um dos meio-campos mais promissores e qualificados entre os jovens, com o Aurélien Tchouaméni, com o Eduardo Camavinga e com o Fede Valverde. É um baita de um meio-campo que o Real Madrid tem para suceder esse trio de lendas que eles tiveram em seu time. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.